É mais um início aqui pela Dr. Play, é o podcast Mais Vida. O nosso lema, a nossa vontade e concretização, salvarmos e transformarmos vidas através da informação. E tenho certeza, agradecendo a todos, que estamos conseguindo. Um dos motivos, uma referência do nosso podcast, das nossas entrevistas, é um projeto de minha autoria há 4 anos, já salvando vidas de mulheres, crianças e adolescentes, idosos, qualquer crime cometido contra os direitos humanos. E eu quero nesse início indicar que é muito fácil você salvar. Basta acessar nossalvamosvidas.com.br. Esse nome está registrado em todos os âmbitos que se imaginar, inclusive no INPI. Eu estou aqui com o site nossalvamosvidas.com.br e justamente esses setores aqui que vocês devem estar observar mais escuros, essas tarjas, é justamente aonde tem os artifícios em denunciar. Tanto o primeiro, por exemplo, denunciar crimes contra a mulher. Uma vez que você clicar, o tempo de atendimento na central em Brasília é no máximo de 10 segundos. E atenção, não serão robôs que irão lhe atender, seres humanos que irão se identificar. Você receberá um número de protocolo e poderá, na palma de sua mão, salvar vidas, como tem sendo feito há 4 anos. Portanto, sempre indicamos que realmente nós aqui salvamos vidas. Hoje é mais uma estreia no podcast Mais Vida e uma honra. Eu comecei a analisar o trabalho. Já vou dizer de antemão que fiquei encantado e a nossa conversa será esclarecedora, tenho certeza absoluta, porque a meu lado está a doutora Jaqueline Ticiani, que é pediatra. Doutora, seja muito bem-vinda, a senhora está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Muitíssimo obrigada, um bom dia a todos e eu digo que eu estou muito feliz por estar aqui, Fábio, porque é uma satisfação, é algo que a gente pode passar para a população, que nós já fazemos atualmente e que a população que é a maior beneficiada, ela tenha mais informação a respeito. Doutora, essa tela aqui que está sendo mostrada, lógico, a senhora em primeiro plano e tem aqui pediatra neonatologista. É óbvio, eu conheço um pouco, até porque já entrevistei grandes nomes, grandes médicos por várias vezes. Eu acho esse trabalho fundamental porque ele se origina na base, na essência, na vida, na criação. Estou certo, doutora? Está certíssimo. A neonatologia é a parte da pediatria onde a gente se especializa em recém-nascidos. Então, todos os tipos de recém-nascidos, desde aquelas crianças saudáveis, que permanecem com as mães no alojamento conjunto, aquelas crianças que nascem ou prematuras, ou com malformações, ou com quadros que necessitam de um cuidado maior e vão para unidades neonatais específicas. E é aí que o neonatologista ele atua. Ô doutora, os pensamentos aqui fluem. Depois da pandemia, vamos dizer assim, várias pessoas que tinham retardado, mulheres, né, que pensaram em engravidar e tivemos momentos, lógico, críticos, momentos tristes e retardaram. Eu tenho observado, a senhora vai dizer com total prudência, eu tenho observado muitas mulheres grávidas. Tem acontecido realmente esse aumento, vamos dizer, com a maior segurança no futuro, com a pandemia, vamos dizer assim, que se passou esse momento? A senhora verifica isso em loco ou é uma normalidade e eu estou enganado visualmente?
Aparentemente, eu não tenho números para confirmar a tua informação, mas o que a gente vê na nossa vivência hospitalar é que realmente o número de gestantes, o pessoal se segurou bastante na questão da pandemia e por medo, né, de adentrar dentro de um ambiente hospitalar com uma doença incerta, sem vacinas. Então, uma questão de prudência mesmo, mas atualmente as pessoas estão mais seguras, graças a Deus essa pandemia ela está mais controlada, as vacinas surgiram aí para ajudar bastante. Verdade. E inclusive já começamos a vacinar inclusive os nossos bebês de 6 meses a 3 anos, que era uma população que ainda não estava recebendo as vacinas, e as vacinas já foram liberadas pelo nosso Ministério da Saúde. Com isso, realmente aumentou na nossa vivência, na nossa prática diária, o número de gestantes, sim, e a gente vai, graças a Deus, com essa segurança que nós temos agora, mais as pessoas elas estão mais tranquilas. Doutora Jaqueline Ticiani, a senhora falou aí nas vacinas e vem outro pensamento. As mães, os pais em geral, estão atentos a essa vacina agora liberada ou o fluxo, a procura ainda é mínimo? O que acontece é que na época de pandemia, não só essa vacina nova que surgiu agora para o Covid, mas as outras vacinas foram um pouco, vou dizer, negligenciado, mas no seguinte sentido de a não exposição das pessoas às unidades de saúde. Isso fez com que as vacinas elas fossem atrasadas. Então, não só a vacina do Covid, quanto várias outras vacinas para gripe, para pneumonia, essas vacinas não foram feitas em tempo hábil. Tanto que nesse ano que passou, 2022, foi um ano muito crítico para as crianças com relação a quadros respiratórios, porque a gente teve vários vírus e bactérias circulando ali. Com relação à vacina do Covid, de forma específica, existem muitos fake news que ainda rodam por aí. E as pessoas, claro, durante as consultas, durante as orientações, a gente explica para as mães a importância da realização dessas vacinas. Muitas não fazem, elas esperam a consulta com o pediatra para que seja orientado, mas eu acho que as pessoas elas têm que ter confiança, porque foi mais do que provado que a nossa pandemia, ela realmente reduziu o número de mortes, reduziu o número de comorbidades depois do surgimento das vacinas. Então as mães, elas estão ainda com um pouquinho de receio, com um pouquinho de medo, mas na medida do possível está sendo realizado sim. Doutora Jaqueline, é lógico, nós vamos começar gradativamente os temas, mas o trabalho principal da senhora hoje, atualmente, está a nível do Hospital Universitário Láurio Vanderlei e também da Clínica Ticiani. Seriam hoje os pontos de acesso à senhora a nível do trabalho que eu sei que a senhora executa com tanta excelência e propriedade? Muito obrigada, Fábio. Sim, eu trabalho no Hospital Universitário, ali eu trabalho tanto no ambulatório da trissomia do 21, eu sou pediatra do ambulatório, e trabalho também na unidade de cuidados intermediários neonatais, aqueles bebezinhos que a gente falou de início que precisam de algum cuidado extra. Fora o trabalho no Hospital Universitário, eu atendo ali na Clínica Ticiani como pediatra também e as crianças no público geral. Sou professora da Faculdade de Ciências Médicas e sou professora da UFPB também. Então ali eu tenho contato com os alunos. Doutora, é uma coisa muito interessante. Eu ministrei aulas de física, informática e robótica durante 27 anos. Quando a senhora fala que além de doutora também é professora, eu fico mais orgulhoso ainda em ter a senhora aqui. E vamos começar com a tela e a abordagem dos nossos temas. Haverá, vamos dizer, um tema principal, eu digo hoje até um tema máximo. Diz aí, síndrome de Down, uma alteração genética. Doutora, nesse contexto que a senhora vai começar, obviamente, a falar, vamos analisar e tirarmos as conclusões devidas. Um momento de uma notícia como essa, para os pais, para uma família, é um impacto realmente muito considerável. E aí, doutora? Então, há uma grande importância, na verdade isso é essencial na vida das pessoas, o que você deixa registrado na vida de uma pessoa é o momento da notícia, porque existem duas situações. Aquela situação que a mãe estava fazendo o pré-natal e a síndrome de Down, na verdade, atualmente a gente está tentando usar mais o conceito de trissomia do 21,
a síndrome de Down. Depois eu explico o porquê. Certo. Pra gente não fugir do tema. Então, aquela mãe que na gestação ela descobre que ela tem um bebê que vai nascer com a trissomia do 21, a síndrome de Down, ela já está um pouco mais preparada para aquela situação, mas existem também as situações daquelas mães que o bebê nasce e ela não tinha a menor ideia que o bebê ele apresentaria algum tipo de síndrome genética, que é a síndrome de Down. É nesse momento que a informação a ser passada para os pais, a gente tem que ter muito cuidado da forma com que a gente faz isso. Porque se o profissional ele não tem toda a humanização, a delicadeza, naquele momento de explicar para os pais o que está acontecendo e tirar as dúvidas, e dependendo da hora que ele faz isso, isso é muito impactante. O Ministério da Saúde ele tem uma cartilha relacionada à trissomia do 21 e ele deixa claro essa questão do momento da notícia, onde de preferência, no momento do nascimento, na sala de parto, não deve ser dada essa informação para a mãe ou para o pai, porque naquele momento você pode quebrar o vínculo daquela mãe com aquela criança, onde você vai impactar os pais num momento de muita felicidade para eles. Então, se o médico tem a suspeita que existe a síndrome de Down, o ideal é que depois de 24, 48 horas, em média antes dela sair do hospital com essa criança, quando esteja a mãe e o pai dentro do mesmo ambiente, depois da criação do vínculo, de preferência com a criança no colo, a gente sente com esses pais, se possível num ambiente onde só estejam os pais, para a gente poder passar essa notícia de uma forma muito tranquilizadora. Hoje em dia, a trissomia do 21 é uma alteração genética que a gente tem assim, eles têm recebido muito estímulo, a expectativa de vida mudou, já houve muitas melhoras com relação ao passado. Mas, doutora, eu vou ser bem sincero, sensacional essa informação, além de necessária. E aqui vem outro pensamento meu. A senhora falou, normalmente, após 48 horas, com todo o protocolo, o balizamento. Mas, doutora, os pais ali, muitas vezes, visualmente, já não conseguem perceber. E aí, doutora? E mais de 90% das vezes os pais não conseguem perceber. Porque o recém-nascido, ele nasce inchadinho. O rostinho inchado, aquela carinha que o pessoal chama de carinha de joelho, que estava dentro da barriga, ele acabou de nascer. Então, as características ao nascimento são sutis. Quem realmente consegue perceber é o pediatra da sala de parto. Tem situações, principalmente a hipotonia, ele é um bebê mais molinho, que quando eu recepciono uma criança dessa em sala de parto, eu já percebo pelas características físicas e pela questão da hipotonia também. Isso, em mais de 90% das vezes, é imperceptível para uma pessoa leiga. Ela não consegue identificar aquilo naquele momento. E vou além. Quando nós, mesmo com todo esse protocolo, todas essa forma de tentar passar notícia de uma forma adequada, a gente conversa com os pais, a grande maioria, eles têm de início um sentimento de negação ou não aceitação. E será que de repente aquele médico está errado? Então, não, ele é parecido com um tio, ele é parecido com um avô, ele é parecido comigo, ele é parecido com uma prima, e realmente a criança pode ser parecida, porque ele é um bebê e ele é filho deles. Mas assim, a grande maioria das vezes os pais realmente só acreditam que aquela situação ela está acontecendo quando eles têm o resultado de um exame de sangue que a gente chama de cariótipo, que ele comprova realmente a trissomia do 21. Ai, doutora, que fatos assim maravilhosos no âmbito da informação. Ai, doutora, nesse momento da comunicação, por exemplo, a senhora está lá e que outras pessoas, vamos dizer, têm que estar? Uma assistente social, uma psicóloga, como é? Porque podem acontecer diversos fatores nesse momento, quer dizer, hoje, todo o âmbito da análise médica ela é multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Perfeitamente colocado. A medicina, se não existisse toda essa avaliação multidisciplinar, auxiliando e associando o médico, na verdade a gente ganhou muito com isso hoje em dia. Então, quais são as recomendações? É que realmente não tenha muito público. Justamente para que esses pais eles fiquem tranquilos, mas a gente, de preferência, tem que ter um profissional acompanhando. De repente, o serviço social, a psicologia, que é essencial nesse momento. No hospital universitário, no nosso caso, a gente também, muitas vezes, tem o residente
médico junto com a gente, porque esse tipo de situações também faz parte do crescimento e da aprendizagem desse outro profissional que está ali junto com a gente. Mas é isso, não tem muita gente, de preferência os pais. Se os pais tiverem alguém de muita confiança, de repente a avó, a materna, paterna ou o avô, e eles quiserem que esteja presente, vai estar também, mas o psicólogo, o assistente social, eles devem estar presentes nesse momento, sim. Doutora, eu vou fazer uma pergunta agora educacional, mas eu deixo a senhora muito à vontade, caso assim não queira entrar no mérito de responder, mas vai ser muito tranquilo, eu tenho certeza. Eu me tornei há algum tempo, quando em Manaus, diretor de uma grande escola particular, que tinha do berçário à universidade. E obviamente lá na parte infantil, tinham algumas crianças com síndrome de Down em salas de aula, que estavam naturalmente junto com outras crianças. E sempre eu tive um questionamento, e eu quero a opinião da senhora. Essa criança com síndrome de Down, ela teria que estar, ou tem que estar, numa escola específica, ou ela pode estar e ser educada em algumas fases ali junto com as outras crianças. E aí, doutora? Pergunta excepcional. Obrigado, doutora. Sim, elas têm que estar em escolas normais, não escolas específicas. O ideal é que essas crianças tenham socialização com outras crianças com ou sem a síndrome genética. Existe uma questão chamada plano individual de ensino, onde não só para a criança com trissomia do 21, para aquela criança que apresenta outras deficiências, uma criança surda, uma criança muda, uma criança que tem autismo, que tem que estar ali presente também, várias outras situações. Então, a escola, às vezes, ela não necessita considerar a mesma grade curricular. Ela vai aceitar essa criança com as limitações que ela possa vir a apresentar e ainda assim ela vai passar de ano e ela vai estar junto com os outros coleguinhas, porque a parte social é muito importante para essas crianças também. Fora isso, dependendo da situação da criança, o governo, o Estado, ele também tem que liberar um professor de apoio, um professor para estar ali junto, auxiliando o professor de sala de aula, para que ele atenda aos cuidados que essa criança realmente necessita. Doutora, e vamos falar na nossa querida Paraíba. A senhora vê as escolas, vamos pensar públicas, por exemplo, preparadas para essa situação, doutora? Então, essa é uma questão bem individual, de cada escola, sempre falando o que tem que ser e o que realmente é. O que realmente, a nossa situação real e atual, essas mães conseguem. Elas conseguem ingressar essas crianças na escola, mas existem algumas escolas que colocam um pouquinho de dificuldade com relação a isso. Então, a mãe, de repente, não seria melhor uma outra escola? De repente, não seria melhor a senhora pensar numa outra alternativa? Porque nós, como escola, não estamos tão preparados. Entendi. Então, muitas vezes, os pais eles têm esses obstáculos e eles precisam, às vezes, até recorrer a uma instância maior. Mas, de uma forma geral, essas crianças conseguem sim ser absorvidas pelas escolas e manter sua grade curricular. Informação até assim, além de relevante, tranquilizadora, né, doutora? Porque o olhar da senhora está muito aguçado nesse direcionamento, até em função do trabalho que a senhora também exerce. Vamos ver na sequência dos nossos temas aí abordados, já pode passar para a próxima tela aí, e nós vamos abordar justamente em relação ao chamado T21, não é? Vamos ser mais específicos. Diz aqui, o que a trissomia do 21 pode causar. Doutora, a gente pensa muito logo de imediato na síndrome de Down, mas existem outras causas possíveis? Como é que funciona aí? Na verdade, síndrome de Down e trissomia do 21 são exatamente a mesma coisa. Mesma coisa, né? Síndrome de Down é uma alteração, é uma síndrome genética. Por que ela acontece? Se vocês repararem, isso é um exame de cariótipo. Quando a gente pede um exame de cariótipo, é essa leitura que a gente tem dos pares cromossômicos que nós temos em cada célula nossa. Se vocês repararem, existem pares cromossomiais, um herdado da mãe e um herdado do pai. Na trissomia do 21, eu tenho 3 cromossomas, ao invés de 2.
É esse cromossoma 21 extra quem produz a síndrome de Down. A criança desenvolve todas as características físicas, fenotípicas e genotípicas por causa desse cromossoma extra que a gente encontra ali no 21. Doutora, exatamente o que está aqui a aparecer, exatamente o que está aí. Aí, doutora, esse é o exame que a senhora se referiu para poder chegar numa conclusão e comunicar aos pais? Exatamente isso. E na verdade, antes solicitava-se o cariótipo para a gente ter certeza da presença da trissomia do 21. Por isso ela é chamada de trissomia do 21. Hoje em dia, não. A palavra de mais de 2 pediatras que reconheçam a síndrome já vale para que a gente feche o diagnóstico de trissomia do 21. Mas todas as crianças com trissomia do 21 devem eventualmente fazer o cariótipo, porque existem 3 tipos de trissomia do 21. Esse que é o mais comum de todos, onde existe a trissomia livre, que a gente chama, onde no momento da divisão celular se forma um cromossoma a mais, 95% dos casos. Existem 3% dos casos que ou o pai ou a mãe podem passar parte de um cromossoma 21 para a criança, então ele teria a síndrome de Down, mas ela seria herdada ou do pai ou da mãe. E existem situações que parte das células dessa criança tem o cromossoma 21 extra e parte das células da criança não tem o cromossoma 21 extra, que é o mosaicismo. Então, se dessas 3 situações que eu coloquei, eu perceber que essa trissomia está acontecendo porque ou o pai ou a mãe doaram uma parte do cromossoma alterado, os pais têm que fazer cariótipo. Esse mesmo exame, porque a gente tem que saber qual é o genitor que passou essa parte cromossômica mais para essa criança e alertar esses pais que existe risco de que os próximos filhos também possam desenvolver a trissomia do 21, o que não acontece nas outras 2 situações. Doutora, eu já vou dizer, a senhora é muito didática e super inteligente. Estamos fazendo uma entrevista única. Ainda nesse aspecto, doutora, em que momento a mulher diz estou grávida? Em que momento poderia se dar ou se realizar esse exame? O cariótipo ele pode ser feito fetal. Então, depois, no ultrassom morfológico, quando o médico que faz as ultrassonografias, ele está observando a criança e ele suspeita de alguma alteração genética, deixando muito claro que trissomia do 21 é só uma das várias alterações genéticas que podem acontecer, ele diz para a mãe, olha, o bebê tem algumas características que chamam a minha atenção. É a falta do osso nasal, a translucência nucal que vem alterada, isso ele consegue ver na ultrassonografia. Aí ele dá a opção para a mãe de fazer esse mesmo exame fetal. A gente consegue saber se esse bebê tem a síndrome antes do nascimento confirmada. Caso não aconteça, como eu disse, na maioria dos casos, quando a mãe não sabe do diagnóstico, a gente pode fazer esse cariótipo já do bebê, do sangue da criança. E não precisa ser um bebê. Ele pode ser um bebê, ele pode ser uma criança, ele pode ser um adulto. Esse exame é válido. Aí, uma vez detectada, eu digo nesse início, aí o que será a recomendação? Há alguma coisa que venha a amenizar? Enfim, qual é o pensamento de tratamento? Primeiro a questão, uma vez que você descobre a trissomia do 21, é a questão da aceitação. Os pais, eles vão passar por todas aquelas fases que eles passam, que é negação, luto, entendimento, aceitação e aceitarem essa criança. A partir do momento que os pais e a família aceitam essa criança como ela é, porque a trissomia do 21, ela é só mais uma característica daquela criança. Ela segue sendo uma criança, ela segue sendo o filho tão desejado daquele casal. Então, a partir do momento que eles aceitam, aí a gente começa com o que a gente chama de estimulação precoce para essas crianças, para que eles consigam atingir os marcos de desenvolvimento cerebral, o máximo que a gente consiga, a gente possa expandir o máximo dessa criança para que no futuro a nossa intenção é que essa criança se torne um adulto independente e que possa ser inserida no mercado de trabalho. Doutora, muito bom, muito esclarecedor. Vamos ver na sequência, a senhora já falou nesse caso, vamos dizer, dos bebês, mas aqui diz, qual a indicação que o bebê tem realmente T21? Ou seja, os exames, né, a senhora ressaltou muito bem, eu vou tentar puxar por outro link. Doutora, quando já se sabe, ou seja, já foi informado, alguns exames já fizeram esse diagnóstico, essa previsão, sabemos que o impacto inicial é grande,
mas o amor vai superar tudo isso? Sempre. Ou em alguns casos não tem jeito? Como é que a senhora vê de uma forma geral? Então, só voltando um pouquinho para a última pergunta, que ali estava escrito o que pode causar, não existe uma causa que justifique o porquê a criança desenvolve a trissomia do 21. Está relacionada à idade materna, a partir dos 35 anos, o risco dessa mãe ter uma criança com trissomia do 21 vai aumentando a cada ano, certo? Mas mães antes de 35 anos, às vezes a trissomia acontece e não tem uma causa. Não existe uma medicação, não existe alguma situação que ela tenha sido exposta, alguma coisa que ela tenha comido. Então é importante que todos saibam que ninguém tem culpa por uma criança desenvolver a trissomia do 21. Certo. Com relação à indicação, né? Na verdade, o que mostra que o nosso bebê possa ter a T21? Como a gente já falou aqui, algumas características, são características que a gente consegue observar na criança, a gente chama de características fenotípicas. Então é o fenótipo, é o que eu vejo nessa criança. O que eu normalmente enxergo nessa criança aqui, inclusive no bebê, que me diga que ela possa ter trissomia do 21? Os olhinhos amendoados, os olhinhos puxados. A implantação baixa de orelhas. O que seria implantação baixa de orelhas? Existe uma linha imaginária que cruza os nossos olhos e quando a gente usa essa linha imaginária, a nossa orelha, ela normalmente tem que estar na posição dessa linha imaginária dos olhos. Quando essa orelha está implantada mais abaixo dessa linha imaginária, a gente chama de implantação baixa de orelhas, que é muito característico de qualquer síndrome genética, inclusive da trissomia do 21. Eles têm a ponte nasal, essa parte desse ossinho aqui do nariz um pouco mais plano, um pouco mais afundadinho, queixo pequeno, língua que normalmente não cabe, eles não ficam com a língua dentro da boquinha o tempo inteiro, não porque eles tenham a língua grande, mas porque eles têm a cavidade oral pequena. Interessante. Normalmente, se a gente olhar nossas mãos, não são todas as crianças, mas algumas têm essa característica. Nossa mãozinha, ela tem duas fendas. Certo. E a criança com trissomia do 21, normalmente ela tem a fenda única. Então, quando a gente vai observar também, a gente consegue observar essa fenda única. São crianças mais, como eu falei antes, hipotônicas, são crianças mais molinhas. Então, você tenta fazer os reflexos com ele e você percebe que o tônus muscular dele é mais molinho, tem mais dificuldade para mamar e algumas outras características que a gente percebe. Com relação ao desenvolvimento deles, foi o que a gente mencionou. Vai da aceitação dos pais para que os estímulos, os profissionais, esses pais eles comecem a introduzir essa criança na sociedade com estímulos. E se, infelizmente, alguns pais têm a capacidade de não aceitar ou não conseguem aceitar, aí a gente vai ver os meios para que essa criança ela possa ser conduzida da melhor forma possível e às vezes até com outra família. Vocês estão justamente aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Estamos tendo com certeza uma entrevista bastante esclarecedora com a doutora Jaqueline Ticiani, mostrando que dentro dessa especialização ela tem um conhecimento bastante diferenciado, viu, doutora? Totalmente diferenciado. Doutora, uma curiosidade. Quando dos estudos, a formação da senhora e a senhora enveredou, vamos dizer, em se especializar nesse segmento, a senhora tem algum caso de síndrome de Down na família? O que foi que despertou a senhora? As suas perguntas, elas são ótimas, Fábio. O que me orientou a me especializar? Na verdade, quando a gente iniciou o ambulatório de trissomia do 21 no HU, no Hospital Universitário, eu, como pediatra, nós não temos uma formação específica em uma patologia. Nossa formação ela é muito generalizada. E a trissomia do 21, ela tem características muito específicas, ela tem situações que o pediatra ele tem que estar muito atento, e isso não é só de bebê, isso é no segmento da vida da criança, desde a alimentação, a exames que têm que ser feitos, a estímulos que têm que ser feitos, e nós como pediatras generalistas não estamos prontos para oferecer o melhor que a gente possa para esses pacientes. Então foi quando eu decidi que, por ser a pediatra coordenadora desse ambulatório, eu deveria oferecer para essas crianças um quê a mais. Na verdade, o que eu pudesse dar de melhor para elas. Entendi, doutora.
Existe um médico, ele é referência nacional em trissomia do 21, que é o Dr. Zambustachi. Normalmente as mães que têm crianças com T21 todas conhecem esse pediatra geneticista. Ele é a nossa referência no país e ele oferta cursos de capacitação para trissomia do 21. E eu atualmente faço os cursos com ele também. Ai, doutora, é uma história assim belíssima, não tenho nenhuma dúvida que todos que estão a nos observar estão encantados e muito vamos ainda evoluir no decorrer da nossa conversa, sempre agradecendo. Temos que ser muito gratos aqui, é o podcast Mais Vida, a plataforma Dr. Play. Nesse momento são centenas de clínicas, hospitais, salas de espera, academias, empresas que estão a nos observar. E sempre lembrando, daqui a pouquinho, no YouTube, no canal do YouTube da Dr. Play, a Dr. Play Saúde, você terá essa entrevista na íntegra. E depois, na plataforma como um todo, as pessoas vão poder cada vez mais compartilhar e ajudar a salvar vidas. Doutora Jaqueline Ticiani, doutora, eu quero dizer de antemão, assim, eu tenho um apreço muito grande, assim, muito grande mesmo, até porque já tive a honra de entrevistar o esposo da senhora, o doutor Marcelo Ticiani. E ele está bem, está tudo bem, ele lá na correria, superintendente também do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Eu tive olhando agora, recentemente, as redes sociais do doutor. Quando a gente olha os títulos, né, olha todo o trabalho desenvolvido pelo doutor, a gente fica até se questionando como é que ele está arrumando tempo. E aí, doutora? Na verdade, nessa situação toda, a parte pessoal ela fica um pouco comprometida. Porque realmente é um trabalho onde quando a pessoa ela entra de corpo e alma nesse trabalho e realmente ela está interessada em fazer as modificações, as melhorias para a população, isso consome muito. Então ele está realmente fazendo um trabalho excelente, admirável. Eu sou suspeita para falar, mas é o que eu penso dele como profissional. Ele é um excelente profissional e aonde ele coloca o pezinho dele, ele quer dar o melhor dele. Então, acaba que sobra um pouquinho menos de tempo para a família para que ele consiga ter um pouco mais de tempo para a formação, para tudo que ele precisa realizar profissionalmente. Doutora, quanto ao trabalho que a senhora fala, eu endosso em toda a plenitude, porque estive lá, além de entrevistá-lo, no hospital, em loco, verificando, e é uma coisa assim sensacional. Aconselho a todos assim que puderem observar nas redes e vão ver isso nitidamente. Vamos ver na sequência aqui das telas dessa conversa, eu caracterizo como maravilhosa, a importância da amamentação na T21. Doutora, já sabemos, né, isso já ficou, vamos dizer assim, documentado, que o leite materno é o melhor alimento do mundo. Isso, doutora, eu acho que é inquestionável. E aí, doutora? Inquestionável. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem uma nova geração e um novo pensamento das mães com relação ao leite materno. Então, cada vez nós vemos mais mães dispostas a amamentar seus filhos no consultório. Antes, houve uma época, na época das nossas, eu vou dizer das nossas avós, até mesmo das nossas mães, isso respingou um pouquinho. As pessoas acreditavam que a fórmula era um alimento mais forte, mais importante, mas hoje em dia todos, um pleno conhecimento de internet, isso facilitou muito o nível de conhecimento das pessoas. As pessoas entendem que aleitamento materno é o melhor alimento para qualquer criança. Em especial para as crianças com trissomia do 21, não só pela questão de vínculo com essa mãe, com relação ao sistema imunológico. Ela, quando amamenta, ela passa certas vacinas para essa criança de tudo que ela já teve de doenças na vida. Ela imuniza essa criança.
A questão socioeconômica é muito mais em conta do que você está realmente gastando dinheiro com fórmulas, se ela puder, e a questão do vínculo, ela é fantástica. Mas nós temos uma questão na T21 importantíssima, que é a hipotonia muscular, que eu já meio que mencionei aqui umas 3 ou 4 vezes. 100% das crianças com trissomia do 21 tem hipotonia muscular, aquela criança mais molinha. Então, aleitamento materno é algo que exige bastante do bebê. Nem todas as crianças com T21 de início conseguem sugar bem o seio materno e manter um aleitamento materno exclusivo, mas com bastante esforço, comprometimento dessa mãe junto com esse bebê e com os profissionais para auxiliar, essa mãe consegue. Então, se esse bebê que é hipotônico, a gente estimula esse bebê a fazer algo a mais, tá sugando no peito, ele tá usando toda a musculatura de língua, de boca, perioral. Então isso faz com que a gente já esteja estimulando esse bebê de uma forma diferente. Eu já esteja meio que fazendo com que esse bebê trabalhe nessa questão de musculatura da face. Por isso é tão importante para os bebês na trissomia do 21. Inclusive, já é mais que comprovado que a gente tem menos refluxo gastroesofágico com o leite materno. Então, essa questão do refluxo gastroesofágico pode até comprometer a questão auditiva dessas crianças que têm o conduto auditivo mais estreito do que as crianças que são consideradas típicas. Então, eles tendem a ter problemas audiológicos mais comuns que as crianças típicas. Até com isso, a gente ajuda esses bebês com relação a T21. Não só a questão muscular, mas audiológica também. Doutora Jaqueline, que informações assim preciosas, eu posso dizer isso com muita exatidão. Estou me lembrando, eu já entrevistei, creio que a doutora Thaís, que é a presidente do Banco de Leite, né? Conheço, minha amiga. Não é uma pessoa que faz um trabalho extraordinário, e eu nunca me esqueço que ela disse, e que é verdade, nós temos uma das maiores redes de banco de leites do mundo. Portanto, estamos bem assessorados nesse sentido. E a senhora falou, que é verdade também, que a informação tem transformado, né? Tem quebrado várias barreiras nesse sentido. Porque no caso específico da síndrome de Down, sempre será um desafio a cada momento para a mãe, para os pais, para a família. Não é isso, doutora? Exatamente isso. Não vai ser diferente com uma criança típica, mas a criança com a trissomia do 21, ela tem marcos, às vezes a gente tem que trabalhar um pouco mais essa criança para que ela consiga chegar ali também. Então, sempre realmente vai ser um desafio, mas todos, graças a Deus, alcançáveis. Vamos falar agora na sequência. Sabemos que na evolução das patologias no geral, existem as graduações. E essa tela diz, o bebê com T21, fatores para o desenvolvimento. É lógico, a tecnologia ajuda, estamos na era da inteligência artificial, os procedimentos se renovam, a pesquisa se amplia. Como é que a senhora vê hoje o desenvolvimento com esses fatores de uma criança que tem síndrome de Down? Uma das situações que me chamou muito a atenção no início, na primeira aula que nós tivemos ali no curso do Dr. Zan Mustache, foi que ele colocou um jovem com a trissomia do 21 e um jovem de 20 e pouquinhos anos, e isso me impactou muito, esse vídeo, porque ele vivia num quartinho, um chão de terra, ele vivia, ele tinha uma, vou dizer aqui é impactante, mas ele tinha uma coleira que eles colocaram nele e ele não assumia a posição bípede, ele só andava de 4. Quando eu vi esse vídeo, 20 anos atrás, eu falei, meu Deus, como que um ser humano... Como é que os seres humanos fazem isso com outro ser humano e submetem uma pessoa a uma situação dessas? Então, assim, o avanço com relação à trissomia do 21, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Essas crianças hoje em dia, elas chegam à universidade. Verdade. Elas conseguem ter profissões. E tudo isso é resultado do empenho não só dos profissionais,
principalmente do empenho da família em procurar a ajuda certa, procurar o profissional certo e manter os estímulos não só nos momentos da terapia, manter os estímulos dentro de casa também. Eles aprendem, os pais, as mães, os avós, eles aprendem aquele estímulo e eles reproduzem dentro de casa. Então, a questão de desenvolvimento, ela é notável. Doutora, eu vou puxar aqui um assunto, vem bem de detrás. Muita coisa aqui flui realmente no improviso e na pesquisa que eu faço. Eu tenho uma certificação internacional em robótica educacional. Não sei se a senhora é noveleira, mas esse robô que apareceu, está aparecendo na novela Travessia da Rede Globo, eu represento ele em todo o Nordeste. E de repente a Glória Pérez colocou um robô interagindo com os atores. Isso está causando muita polêmica. Mas agora a senhora vai entender onde eu vou chegar. Já existem pesquisas fundamentadas que quando se usa o robô, inclusive na Unimed de João Pessoa, que adquiriu um desses robôs, a evolução de uma criança também, por exemplo, com síndrome de Down, é muitas vezes maior. Porque naquele contexto nós já tínhamos, por exemplo, a cão-terapia, que levam cães e ali tem, às vezes, efeitos assim muito significativos. E a gente mostra que hoje a tecnologia bem aliada, até os robôs estão salvando vida, doutor. Eu quis trazer essa informação porque as pesquisas mostram, até internacionais, que artifícios eletrônicos, como por exemplo uma estrutura robótica, ela pode salvar vidas. Eu tive em tribos indígenas, quando eu morei em Manaus, há 22 anos atrás, eu levei a robótica para dentro de tribos indígenas. A primeira tribo que eu levei foi a Sataré Maué, a 1h30 de barco a partir de Manaus. Nós saímos com projeto meu, professores, alunos, as maletas de robótica. E lá nas tribos indígenas tinham também, ou eu me deparei com crianças com síndrome de Down. E é incrível que essas crianças, com 2 anos, com o auxílio de professores, conseguiam montar pequenas estruturas robóticas. Aí eu quis trazer essa informação também, porque eu creio que respalda na fundamentação e no conhecimento da senhora, que é uma coisa fenomenal. Mas o que você falou tá muito correto. Primeiro, tudo isso está relacionado com o sistema límbico. Então, o sistema límbico, ele começa a produzir a questão de empatia, emoções. Então, a pessoa, ela libera endorfina, principalmente com pets, crianças. Isso traz felicidade. E já foi comprovado que o fato de um ambiente hospitalar frio, calculista, médico de branco, e essa situação deixa o paciente mais triste, fora que o tratamento ele não funciona da forma que ele deveria, porque o paciente não responde aquilo. Então a questão robótica, a questão de pets, tudo isso causa empatia, o paciente fica feliz, ele produz endorfinas e com isso o desenvolvimento cerebral dessas crianças, todas as crianças, em média até os 6 anos de idade, mas o principal período a gente tem até os 3 anos, que chama de neuroplasticidade cerebral. Então, os cérebros são como uma esponjinha. Quanto você mais estimula, seja da parte robótica, seja com animais, seja no aprendizado, seja com auxílio profissional, mais essa criança vai aprender e vai desenvolver. Justamente. Doutora Jaqueline Ticiano, nesse contexto ainda, nós somos respaldados em números e fatos, até para que sejam criadas as chamadas políticas de saúde, as políticas públicas. Quando falamos em síndrome de Down, a nível mundial, isso segue um parâmetro. A nível nacional, como estão os números? Há um crescimento em crianças desse tipo ou as estatísticas são, vamos dizer assim, naturais? As últimas estatísticas que nós temos com relação à trissomia do 21, que é a síndrome genética mais comum no ser humano, é um bebê para cada 600 a 1000 nascimentos. Então, é uma síndrome genética muito comum. A cada 600 a 1000 nascimentos, eu tenho o nascimento de uma criança com trissomia do 21.
E muito bem colocado por você aqui. Nessa tribo indígena, eu observei crianças com síndrome de Down, porque não existe etnia nem classe social. Isso está relacionado ao desenvolvimento do ser humano. Interessante, né, doutora? Quer dizer, a gente vai entendendo melhor e percebendo, né? Porque a gente tem uma visão, ou temos que ter uma visão holística, né? De todos os fatos, também na área de saúde, mas é um número até grande, não é assim, não é com essa patologia, com o T21, e às vezes ou de fora, ou por não estar propriamente dentro da área, nós nem percebemos, né, doutora? Verdade. É muito interessante. Vamos na nossa sequência para a próxima tela e aí vão vir alguns fatores, creio que interessantes. Qual o grau, né? Ou seja, a graduação, eu estou me lembrando até, já falamos em novelas, até novelas da Globo, que tivemos atrizes que tinham síndrome de Down e fizeram um papel extraordinário. E as possibilidades de cura, a gente pensa muito assim na cura. Aí, doutora, há essa possibilidade de cura ou será sempre, vamos dizer, uma evolução contínua, muito lenta, ou será uma administração sempre daquela situação? Bom, excelentes perguntas também. Com relação a grau, vamos pela primeira pergunta que nós temos aqui. As pessoas, é importante saber que os pacientes com a trissomia do 21, eles têm algum nível de comprometimento intelectual. Pode ir de um comprometimento mais leve e pode ir a um comprometimento mais severo. Mas atualmente não se usa mais a terminologia de que grau minha criança tem T21, porque tudo isso já foi comprovado que é modificado de acordo aos estímulos oferecidos para aquela criança no tempo hábil da vida dela. Então, uma criança que talvez não fosse atingir os potenciais se ela não fosse estimulada, se ela não fosse avaliada com todo o estímulo, o acompanhamento e os cuidados, ela vai chegar a um potencial que os pais nunca imaginaram que ela chegaria. Então, por isso, hoje em dia, ninguém classifica mais trissomia do 21 como em graus. Tudo depende da forma com que essa criança é conduzida desde o nascimento. É isso que muda a evolução dessa criança. E não existe possibilidade de cura, porque trissomia do 21 não é uma doença. Trissomia do 21 é uma condição genética e o paciente nasce com ela. Então, ele nunca vai se livrar da trissomia do 21. Inclusive, antes nós usávamos um termo, a medicina usava um termo, que era, o paciente ele é portador de síndrome de Down. Isso não existe mais, porque quando você porta algo, você, da mesma forma que você pode ter aquilo com você, você pode deixar aquilo em algum outro lugar. Uma mochila. Eu porto uma mochila agora, mas eu vou deixar minha mochila ali e vou sair e vou deixar minha mochila em casa. Ninguém deixa de ter a trissomia do 21. A questão é a evolução, que seria lenta sim, se essa criança não recebesse os estímulos necessários. Mas com os estímulos e o desenvolvimento, essa criança alcança potenciais maravilhosos. Doutor, eu achei muito legal agora quando a senhora falou da graduação, né? Que não se existe, as metodologias vão mudando. Outra coisa que eu penso, se você indica até uma graduação, vamos dizer uma graduação alta ou séria, isso vai causar normalmente perante pais e todos até uma limitação no atendimento, na evolução, no tratamento. Pode ser que aquilo seja um bloqueio para o desenvolvimento, né, doutora? Perfeitamente colocado. Se eu já chego para um pai e falo, olha, teu filho tem um comprometimento intelectual severo, aquilo já pode, se ele tem esse comprometimento intelectual severo, por que eu vou estimular? Alguém que já está comprometido e que já está condenado. Você falou, perfeito, exatamente isso. Esse é um dos principais motivos pelo qual a gente também não pode definir nenhum diagnóstico. Eu não posso olhar para uma criança e catalogar aquela criança como um comprometimento leve. Tudo isso vai ser de acordo com o desenvolvimento. Lembrando que não só para crianças com T21, qualquer ser humano, qualquer criança pode desenvolver alguma patologia. Não é porque ela tem T21 que ela não possa ser uma autista. Não tem porque ela tem T21 que ela não possa desenvolver um transtorno com déficit de atenção e hiperatividade.
Então, existem patologias que podem estar associadas à trissomia do 21. E, claro, isso compromete um pouco mais o desenvolvimento da criança, mas isso só vai ser observado com um acompanhamento adequado. Ô, doutora Jaqueline, a senhora vê outros profissionais alinhados, como devem estar, globalizados, com essas informações, como, por exemplo, que a senhora está demonstrando aqui, está realmente, assim, dando uma aula? Vou dizer com relação aos pediatras, né, que é o meio que eu mais convivo. Como eu bem disse, há um tempo atrás, como eu não atendia muito... Claro, você atende algumas crianças no consultório com a trissomia do 21, mas a medicina é uma profissão que te exige tanto. Ela é tão corrida, você tem tantos afazeres, saindo de um lugar, chegando em outro, que às vezes o profissional, não que ele não queira, às vezes ele tem aquele tempinho livre e ele destina aquele tempinho para alguma outra situação. Então... não, nem todos os profissionais eles têm esse grau aprofundado de conhecimento, porque eles têm também uma outra população pediátrica para poder atender e para poder dar conta e outras doenças que aparecem também. Geralmente os profissionais que têm um grau mais aprofundado em qualquer patologia, trissomia do 21, autismo, TDAH, são os profissionais que realmente se especializam no tema. Entendi, é muito interessante. Só lembrando, estamos ao vivo aqui, é o podcast Mais Vida, pela plataforma Dr. Play, entrevistando a pediatra, a doutora Jaqueline Ticiani. Doutora, eu estou muito encantado assim, com a entrevista. Lógico, ainda vamos conversar um pouco mais, mas doutora, eu tenho certeza do que eu vou dizer agora. Se a Dr. Play faz um desafio, Fábio, tu vai permanecer agora 10 horas no ar conversando com a doutora. Não faltariam assuntos, viu, doutor? Isso eu não tenho dúvida alguma. Vamos ver na sequência, vai falar sobre um tópico que, assim, também me encanta muito, a área da vacinação, e vou explicar os motivos. Primeiro, eu já entrevistei aqui, doutora, uma pessoa sensacional, a doutora Adriana Roque, que ela está à frente, junto com a equipe lá da Imunikids, né? Que tem a Imunic também em Campina Grande. E nós falamos muito sobre vacina, sempre fomos incentivadores. Outro profissional que já esteve aqui, um grande especialista, apesar de ser da área da oftalmologia, o doutor Ricardo Azevedo, ele tem uma história muito interessante. Ele tem a clínica dele na Epitácio Pessoa, e ele fez o pós-doutorado, as pós-graduações em uma das maiores universidades do mundo, que é a Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E ele se tornou um dos maiores especialistas em retina no mundo. Só que a amplitude de conhecimento dele é tamanha que ele também trabalhou na equipe de desenvolvimento quando no início da vacina do H1N1. E eu trouxe, na época da Covid, ele para várias ou algumas entrevistas. É aquela coisa, ele tanto entende da vacina, mas a profundidade é tanto que ele entende da origem, da criação. É como se tu pegasse a bula da Pfizer desde a criação e ali tem, sei lá, 10 mil páginas e ele leu aquelas 10 mil páginas. E a gente vê a importância de uma vacina. Aí vem esse tema, calendário vacinal de crianças com síndrome de Down. Há de se ter um olhar, há uma diferenciação, como é que funciona? Existem órgãos, né, no nosso país que, na verdade, o calendário vacinal do Brasil, isso tem que ser dito, é um dos melhores calendários vacinais do mundo. Nós temos um calendário vacinal amplo, que protege as nossas crianças. Existem doenças que as crianças hoje não apresentam. E na minha época de residente de pediatria, eu só escutava falar que elas existiam. Então, muitas vidas foram e são salvas por causa das vacinas. E nosso SUS, ele fornece um calendário vacinal espetacular. A gama de proteção desse calendário realmente é muito boa quando a gente compara. Às vezes você tem outros pacientes, ou por curiosidade você vai à literatura para ver, e realmente o nosso país, e em questão de vacinas, ele está assim, num ranking bem elevado.
Então nós temos aqui a Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde, que são entidades que definem a questão vacinal. Quando essas vacinas são definidas pelo Ministério da Saúde, eu tenho uma gama de vacinas, eu tenho uma gama um pouco menos complexa de vacinas do que a rede particular pode oferecer. Então, existem vacinas que a gente tem que ter o cuidado, que às vezes, quando o pai não tem a condição de fazer na rede particular, na Imunikids, por exemplo, foi um exemplo bem colocado aqui, existem os CRIAs, que são Centros Especiais de Vacina, que no nosso estado nós temos um CRIA que funciona muito bem. Todas as crianças do meu ambulatório que eu solicito vacinas especiais ao CRI, elas são prontamente atendidas e são realizadas. E a gente sempre tem essas vacinas em estoque. Então, existem vacinas que são feitas com 2, 4 e 6 meses, que são a pentavalente. É uma vacina que, para uma criança típica, ela tende a produzir uma reação muito importante. Febre, mal-estar, ela impacta algumas dessas crianças de uma forma que a gente avisa para as mães que o benefício é muito maior do que a febre ou o mal-estar. Mas nas crianças com trissomia do 21, por elas terem algumas complicações que são muito características da síndrome e pelo sistema imunológico deles responder de uma forma diferente, nós temos as acelulares. Então, se o pediatra ele estiver antenado, antes que essa criança faça as vacinas de 2, 4 e 6 meses, essa mesma vacina pode ser encaminhada para o CRI e ser feita a celular. Existe a vacina pneumocócica, vacina da pneumonia, que o Ministério da Saúde indica com 2 e 4 meses. Mas quando a criança tem a trissomia do 21, justamente pelo comprometimento imunológico, a gente pode indicar 2, 4 e 6 meses. Inclusive, essa vacina feita aos 6 meses, vai ter reforço com 1 ano, ela também é dada pelo CRIA. Existem vacinas que chama anticorpo monoclonal, ela não é propriamente uma vacina, mas ela é feita nos períodos normalmente a partir de fevereiro ou a partir de março, são 5 doses, a gente chama de palivizumab. O que é essa vacina? Inclusive, ela é bem cara e ela é ofertada para crianças específicas. Crianças com trissomia do 21, uma média de 50% delas pode desenvolver cardiopatias. Então, essas crianças cardiopatas, elas são expostas, quadros gripais, quadros respiratórios tendem a piorar muito nessas crianças. E essa palivizumab também é realizada nessas vacinas com trissomia do 21 até os primeiros 2 anos de idade. Então, existem sim algumas diferenças pela própria síndrome que o pediatra pode orientar e, se ele tiver conhecimento, essas vacinas, nesses pontos, é pontual, geralmente o calendário é o mesmo, mas nessa questão pontual que vai beneficiar muito a criança, o pediatra ele pode intervir sim. Ou seja, estamos muito bem assistidos no que diz respeito às vacinas, né, como um todo. Já tínhamos, né, vamos dizer, uma estrutura, como a senhora falou, que deve ser a melhor, a mais balizada do mundo em relação à vacinação, e aí vem da informação, da consciência, das campanhas que são feitas, né? E, enfim, creio que a informação foi muito relevante. Doutora, nós estamos já finalizando e nessa última tela eu tenho muito um olhar de futuro, até, vamos dizer assim, pela minha vertente tecnológica. Aí eu coloquei aí o futuro e os novos tratamentos para a síndrome de Down. É lógico, nós falamos na genética, a genética tem crescido muito, os trabalhos, os avanços, as inovações. Qual o olhar da senhora? Teremos cada vez dias melhores, que isso está retratado nos cuidados, nos tratamentos, nos procedimentos, no amor que emana toda essa história. Como a senhora vê o futuro? Então, a medicina ela tem melhorado realmente muito. A gente tem muita inovação científica e, mais uma vez, enfatizo a questão do estímulo e do cuidado necessário para essas crianças. Claro, eles têm todo o potencial de crescimento, desenvolvimento, têm todo o potencial de inserção em mercado de trabalho, mas tudo isso vai depender da sementinha, de como isso é feito, de como isso é implantado. Existem patologias que a gente pode deixar para uma próxima vez, que essas crianças estão realmente mais susceptíveis, então o pediatra ele tem que ter esse olhar e estar sempre... A pessoa com trissomia do 21, ela vai ser acompanhada por um médico pediatra nos primeiros anos iniciais da vida, até a infância,
e médicos clínicos que vão acompanhar situações pro decorrer da vida desses pacientes. Então a gente tem que estar sempre atento a várias situações que podem acontecer aqui. E tendo toda essa inovação da medicina, tendo todo esse cuidado, tendo todo esse envolvimento familiar, são crianças, como eu já disse antes, hoje em dia ainda temos números pequenos, mas nós já temos números de crianças que se tornam adolescentes, que se tornam adultos, que vão para as faculdades, que moram sozinhos, que constituem família, que estão inseridos no mercado de trabalho. Então isso é super importante e é realmente inovador e é estimulador ver como é que a população, a medicina, o desenvolvimento da trissomia do 21 e de outras situações que vêm ocorrendo também simultaneamente, elas vêm melhorando. Só para finalizar um pouquinho, eu posso considerar pouco tempo atrás, em 1929, em média, a expectativa de uma criança com trissomia do 21 era de 9 anos de idade. Justamente porque não existia esse olhar voltado ao mundo que é a trissomia do 21. Hoje em dia, essas crianças, eles chegam a adultos de 60, 70 anos, eles envelhecem. Então, essa família, quando tem uma criança com trissomia do 21, se bem manejada, claro, existem situações que elas podem acontecer no decorrer da vida de qualquer pessoa, mas se, na medida do possível, bem conduzidas, elas vão se tornar adultos, elas vão trabalhar, elas vão envelhecer. Doutora Jaqueline Ticiano, doutora, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por esse momento. Eu quero agradecer a Deus pela senhora existir, porque é fenomenal o conhecimento que a senhora adquiriu que salva efetivamente vidas. Quero deixar a senhora muito à vontade para as palavras finais, serão com certeza de sabedoria, de fé, de amor, de esperança. A senhora também pode dizer aonde podemos encontrar a senhora, a clínica, redes sociais, ou seja, a Dr. Play só tem a agradecer e a dizer que teremos outros momentos como esse aqui, porque eu tenho certeza, e o público também, foi sensacional. Obrigado, doutora. Obrigada, Fábio. Eu fico realmente muito honrada em poder, e isso de coração, realmente muito honrada em poder passar uma parte bem pequenininha do nosso trabalho aqui. Eu acho que isso é extremamente importante para a população. A gente realmente se dedica e as mães que nós temos no ambulatório, a gente tem como feedback delas, assim, é algo muito palpável, muito real, muito incentivador para que a gente continue com o nosso trabalho. Eu quero passar uma mensagem aqui para os pais com trissomia do 21. A vida segue, nossas crianças hoje em dia, elas são acompanhadas, elas são estimuladas, elas têm todo o potencial da vida. Então, assim, sempre existe aquela preocupaçãozinha no final do pai, meu Deus, o que vai ser quando eu não estiver aqui para poder prestar assistência para o meu filho? Teu filho sim vai se desenvolver se a gente fizer a parte certa, a situação certa desde o início. Tem tudo para poder dar certo. E eu tenho meu Instagram, eu coloco várias dicas, não só da trissomia do 21, mas com relação a várias as questões da pediatria, que ajudam bastante algumas mamães, doutora Ticiane, e também temos a Clínica Ticiane, que vocês podem seguir, e ali eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar vocês, inclusive em outras dúvidas que vocês possam vir a ter. Doutora Jaqueline Ticiano, muito obrigado de coração. Estamos encerrando mais um podcast, o Mais Vida aqui, pela Dr. Play, daqui a instantes, nas nuvens, para a eternidade, no YouTube, em Dr. Play Saúde, depois em todas as centenas de clínicas, ambientes de saúde, vocês também poderão aprender que esse é um dos lemas da vida e ajudar, que é o que estamos a fazer aqui, a salvar mais e mais vidas. Acompanhe as nossas próximas edições. Se entrarem no Instagram da Dr. Play, vocês já notarão que os próximos grandes médicos entrevistados já estão sendo divulgados. Muito obrigado, fique com Deus.